Fala pessoal, Denison aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula, para mais uma dica de inglês. E hoje, como prometido, o título da nossa aula hoje é como formar frases em inglês. Então você que está aprendendo inglês aí e não sabe como formar suas primeiras frases em inglês, hoje nós estaremos vendo uma fórmula básica para você começar a formar suas primeiras frases em inglês, beleza? De uma forma bem prática, eu vou estar mostrando alguns exemplos na prática para vocês. Então é isso aí, pessoal. Eu já lembrando que eu deixei uma aula já ensinando um pouco sobre o verbo to be, como você pode usar o verbo to be. E de bônus, nessa aula também eu já ensinei como você pode estar usando aí o auxiliar did e o auxiliar do, beleza? Então, você que não viu e você que não sabia e gostaria de ver, de assistir, convido você a ir lá e assistir a aula, beleza? Então, como prometido, eu já falei aqui, a nossa aula seria como formar frases em inglês hoje, então nós vamos aprender como formar as nossas primeiras frases simples em inglês, beleza? Então você precisa de uma fórmula básica e eu vou estar mostrando para vocês aqui. Praticamente você precisa no começo de um sujeito, ou seja, um pronome, mais um verbo. Então você precisa pegar o sujeito, mais o verbo e o complemento da sua frase. E você vai estar aí dando seus primeiros passos e formando suas primeiras frases em inglês, beleza? Então, sujeito, para você que não sabe, eu deixei aqui já sujeitos, ou seja, sujeito ou pronomes em inglês. Então, eu vou estar falando eles aqui para vocês. O primeiro sujeito ou pronome que nós temos hoje aqui, e nós temos na regra de inglês também, na gramática, é o sujeito I, que significa eu. O segundo é o sujeito you, que significa você. O próximo aqui é o he, que significa ele. O outro é o she, que significa ela. It, para coisas neutras. O we, que significa nós. You também, de novo, novamente. Então você já pode estar se perguntando, Denison, o you significa você e vocês? Sim, exatamente. Você que pensou isso, você está certo. O you tanto significa, você pode usar ele no plural para falar vocês e também você pode usar como no singular para falar você, beleza? Nós temos o they também, que significa eles ou elas. Esses são os nossos sujeitos ou pronomes, beleza? E deixei também alguma lista de verbos para você estar vendo aí e aprendendo a formar as suas primeiras frases em inglês. O primeiro verbo que eu deixei aqui foi o verbo to like, que é o verbo gostar. O segundo é o verbo to need, que é o verbo precisar. E tem o seguinte, é o verbo to drink, que é o verbo beber. Também tem o verbo to want, que é o verbo querer. O próximo é o verbo to eat, que é o verbo comer. O próximo é o verbo to go, que é o verbo ir. Temos também o verbo to walk, que é o verbo caminhar ou andar. Temos o verbo to watch, que é o verbo assistir. O verbo to be, que significa ser ou estar, você aprendeu na aula passada. Temos o verbo to have, que é o verbo ter em inglês. Temos também o verbo to become, que é o verbo tornar em inglês, se tornar em inglês. Também temos o verbo to do, que é o verbo fazer. Deixei também alguns complementos, você pode estar ganhando um pouco de vocabulário com esses complementos também. Deixei gym, que significa academia, water, que é água, milk, que é leite, coffee, café, teacher, professor, church, igreja, homework, lição de casa, dever de casa, doctor, médico, doutor, toilet, é o banheiro, cell phone, celular, house, casa, beef, é beef em português, só escreve de maneira diferente, cake, que é bolo, chicken, que é galinha, e coke, que é refrigerante, beleza? Então, tá aí um pouco de vocabulário para você também está aumentando o seu vocabulário. E para finalizarmos, deixei alguns exemplos aqui de como você pode estar usando esse CVC, sujeito, verbo e complemento, beleza? Então você vai pegar o sujeito mais o verbo e o complemento que você quer usar na sua frase. No primeiro exemplo tem o verbo to like, então
e o sujeito I, então I like cake, eu gosto de bolo. A segunda frase, I need you here, eu preciso de você aqui. To need, para quem não lembra, é o verbo precisar. I like to drink water, eu gosto de beber água. Então, todos nós gostamos de beber água, né? A quarta frase é o I want to go with you, eu quero ir com você. A quinta, you eat a lot, então você quer falar pro seu amigo aí que ele come muito, você pode falar you eat a lot, bro. Você come muito, cara. A sexta frase tem um verbo to have, que é o verbo ter. Então eu usei o sujeito you. Então a frase fica you have a house. Então você tem uma casa. Na sétima frase eu usei o verbo querer com o verbo become junto. Então entre dois verbos você sempre vai colocar a preposição to, né? Deixar ele aí no infinitivo. Então, I want to become a teacher. Eu quero ser um professor, eu quero me tornar um professor. I want to go to the gym. I like to go to the gym, perdão. I like to go to the gym. Eu gosto de ir à academia. I eat beef. Então, eu como um beef. A décima e o nosso último exemplo é I do my homework. Eu faço a minha lição de casa. Beleza, pessoal? Então aí está, eu vou repetir as frases em inglês para vocês aqui. I like cake. I need you here. I like to drink water. I want to go with you. You eat a lot. You have a house. I want to become a teacher. I like to go to the gym. I eat beef. I do my homework. Então, pessoal, foi isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, deixa seu comentário aí no vídeo abaixo que eu vou estar explicando de outra forma para você entender melhor, beleza? Então, é isso aí. Espero que essa aula tenha ajudado vocês, essa dica tenha ajudado vocês a como você pode formar as suas primeiras frases em inglês. Então, vejo você na próxima aula, beleza? See you next time, friend.